Bia, primeiro, obrigada por você estar aqui, você ter aceitado esse convite. A gente está conversando aí tem uns meses, né? Tem. Para dar Socorro. certo, enfim. E deu certo agora e a gente está muito feliz, assim, de ter você aqui. A gente, enfim, acho que você vai falar um pouquinho disso também, mas, assim, a Bia é nossa cofundadora, né? A nossa, quem plantou a sementinha lá, ajudou no comecinho lá do coletivo. Inclusive, estou aqui por causa de você, né, gatona? Porque, enfim, particularmente, né, na minha história você tem muita importância mesmo, assim. Então, e em nome das meninas do coletivo, a gente quer agradecer muito, assim, você estar aqui. E é muito, muito bom ter poder. É muito bom poder estar aqui, poder conversar um pouquinho e chamar o pessoal que a gente gosta para acompanhar também e levar esse debate tão importante, né, que a gente, enfim, se propôs a dar continuidade aí nessa nossa sociedade aí, enfim. É, Queria só dar uma introdução, falar um pouquinho sobre o projeto, rápido, né? O nosso coletivo é um coletivo que se propõe a fazer um debate interseccional das opressões, né? A gente entende o feminismo como uma forma de luta, né? E a gente procura sempre levar esse debate antirracista, né? Enfim, lógico, contra o machismo, obviamente, mas também antirracista e classista, né? E também anticapitalista, né? A gente entende que nesse sistema as opressões são mais acentuadas e por isso a gente se considera anticapitalista também. O projeto Mulheres, né? Vidas e retratos e relatos de vidas e sonhos. A gente quer trazer um pouquinho as histórias das mulheres, né? Das mulheres negras nesse mês tão importante que é o Novembro Negro, né? E que muitas vezes é feito um debate super raso, né? Um debate que não considera o racismo como uma estrutura, né? A gente vê isso também com muita preocupação e problematiza muito isso. Então a gente quis trazer um pouco com esse projeto essa ideia, né, de falar das mulheres como sujeitas que são, né, como mulheres que não só lutam contra o racismo, né, porque isso acaba não tendo como fugir disso, né, infelizmente, lamentavelmente, mas como mulheres também plenas, né, cheias de projetos, cheias de sonhos, com papéis importantes nas comunidades onde elas vivem, e a gente acha importante ressaltar isso também das mulheres negras, né? E longe de querer dar uma visibilidade que deveria ser de vocês, né, das mulheres negras, a gente quer mostrar um pouquinho, né, quer também aprender com as histórias, né, e por isso a gente está chamando algumas dessas mulheres. Esse projeto, na verdade, a gente começou lá em junho, né, depois daquela questão também das vidas negras em Porto, né, enfim, a gente começou um projeto sobre as jovens negras, né, compreendendo a importância da vida delas, né, e na intenção de não secundarizar essa luta antirracista, né, porque a gente sabe que essa pauta é muito cooptada e secundarizada, né, nos movimentos de esquerda mesmo. Então, a gente quer dar continuidade a isso, né, e por isso a gente quer trazer um pouco dessa história das mulheres negras. Bia,
eu vou deixar você bem à vontade, assim, não sei se você prefere ir falando, ou prefere que eu vá perguntando. Enfim, a gente conversou um pouco, né, sobre um roteiro ali, mas você pode ficar bem à vontade, né? Pode fazer da forma que você preferir. Certo. Consegue me ouvir? Sim, tá ótimo. Tá, tudo bem. Boa noite, gente. Primeiro eu quero pedir licença às minhas mais velhas, às minhas mais novas, às que estão chegando agora. Quero agradecer a Flávia, as meninas do coletivo, dizer que eu estou muito feliz por esse reencontro, né? Acredito que já vai fazer uns 4, 5 anos que eu já fui embora de Guarapuava e muita coisa se passou, né? Na minha vida, na vida de vocês, aí na formação política também. E estou muito agradecida, muito honrada de estar participando dessa live. Eu até comentei com mais amigas minhas que eu fico um pouco com vergonha, né? Porque eu estou acostumada só a participar de aula online e de dar uns pitacos, assim, né? E quando chamam a gente para falar, a gente já fica um pouco insegura. Mas é importante que a gente fale também, é importante que a gente incentive e estimule outras mulheres a falar, né? Então, eu tô muito agradecida e espero que tudo que eu possa falar aqui seja de grande valia para quem está escutando ou para quem está de longe, né? A vida de mulheres negras é marcada por opressão, por racismo, por machismo, e eu acredito que a nossa vida não precisa ser assim, né? A gente também pode ter outras alternativas de se mobilizar no mundo, de se colocar na nossa comunidade, na nossa cidade. Então, sou muito grata aí pelo convite. Então, é isso. Bora começar. Bia, então, você quer falar um pouquinho sobre de onde você vem, né? A gente se conheceu aqui no Paraná, mas a gente sabe que você não é daqui, né? Originalmente. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua história, né? Eu ouvi uma frase esses dias que tem feito muito sentido, que é a gente pode não saber para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo da vida, mas a gente precisa saber de onde a gente veio, Sim. né? Enfim. Então, parando para pensar, assim, eu acredito que eu venho de um pouquinho de cada lugar, né? Desde os meus 8 anos de idade, eu venho com o histórico familiar, né? Com a profissão do meu pai, eu acabei mudando. Ai, deu um barulho aqui. Eu acabei mudando para vários estados devido à profissão do meu pai. Então, morei aqui no Rio, sou nascida no interior do Rio de Janeiro, no município chamado Rio Bonito. Aí daqui do Rio, a gente foi morar no Nordeste, no Piauí, ficamos 1 ano. Aí do Nordeste, no estado do Piauí, nós fomos para a Bahia, moramos em um município pequeno. E da Bahia, nós fomos para o Sul, que foi a sua cidade natal, que é o Turvo. E aí, e aí, e aí eu acabei tendo parte da minha infanto-adolescência no Turvo. Aí depois, no ensino médio, eu fui para Guarapuava, né, Paraná, e acabei terminando o ensino médio e graduação aí, em Guarapuava, né? E foram muitas batalhas, né? Tanto internas e externas. Primeiro, até a descoberta de que eu poderia vir a me tornar uma comunicadora social, que eu poderia me libertar das amarras sociais, né? Que colocam em nós, jovens e adolescentes negros. Então, foram muitas mudanças, né? E aí foi entrar numa universidade pública que ainda não se faz presente, né, no programa de políticas afirmativas, que é as nossas famosas cotas raciais.
Foi muito difícil a minha permanência nesse espaço, né? Depois, eu acabei tendo contato com grupos de pesquisa, que foi o NEA, a convite do professor Gerson Cassiel, que é um psicólogo, também tem doutorado em psicologia. E aí, eu já quase encerrando a graduação, ele falou: não, Pia, eu estava no meio da aula, estava super na... preciso falar urgente com você, tem uma bolsa aqui, você precisa participar do grupo de pesquisa e tal. E aí foi rolando, né? Foi rolando, eu fui me descobrindo, igual no título do livro da Nilza Souza, fala tornar-se negro, né? Eu acho que esse meu processo ele foi iniciado aí no Sul, né? Eu posso dizer que eu me tornei negra no Sul. E o quão difícil é ser uma mulher negra no Sul, né? Por mais que eu tenha... a minha origem é do Sudoeste, eu tive essa minha questão identitária no Sul, né? E aí consegui participar da primeira marcha do Orgulho Crespo em Curitiba, acho que foi em 2015, 2016. Aí consegui ter contato com a Rede de Mulheres Negras do Paraná também, que me acolheu, participar de reuniões. É todo um aquilombamento, né? Que eu gosto de chamar assim, aquilombamento. Que aí você não consegue se fortalecer sozinho, você vai procurar pessoas que se pareçam com você ou que têm histórias de vidas parecidas com a sua, né? E aí eu misturei academia, misturei com vida pessoal, com coisas que eu já tinha passado. E aí conheci vocês, né? Dentro do ambiente universitário. Muitas coisas, muitas referências também que eu trago comigo, que na época, né, que foi aquele período de 2015, 2016, muitas outras referências negras, principalmente aqui na internet, eu comecei a ler, né, que são blogueiras negras, o portal GLE10, o coletivo de meninas Black Power de São Paulo, que me deram bastante força no começo, né, que eu estava naquele processo também de transição capilar, de me aceitar, de olhar no espelho e falar, não, essa aqui sou eu estudo isso, eu pesquiso isso. E aí, o meu anseio de estar dentro da academia, que foi o boom, foi quando eu descobri que eu era apaixonada por funk carioca e eu sentia muitas saudades aqui do Rio. E eu falei, não, é isso, eu quero estudar música, eu quero estudar música e comunicação com funk carioca e a participação das mulheres negras nesse universo. E aí era aquela loucura. Aí eu vinha no final do ano para cá, para o Rio, aí voltava para Guarapuava e ao mesmo tempo tentando trazer esse processo de convencimentos para os orientadores, porque como assim? Você vai pesquisar funk numa universidade na cidade do Sul? O quão isso tem de relevância? Por que mulheres negras? Por que você está tão obcecada nisso? Por que você fala só nisso? Então, depois teve até algumas amigas minhas aí falaram, poxa, Bia, você ficou chata pra cacete. Você falava muito, você só falava em racismo, em empoderamento, não sei o quê. Mas era aquela semente que me dava força, né, para sobreviver, para me permanecer forte na universidade, nas aulas. Por muito tempo nós fomos silenciadas, né? E eu me sentia, na graduação, eu me sentia muito silenciada, eu era a única aluna negra da minha turma, era sempre aquele toque, né, que a gente chama. Sempre tem que ter aquele rosto negro dentro de um curso que, digamos, hoje a gente pode dizer que o curso de jornalismo ele é elitizado, sim, né, principalmente nas universidades públicas. Então, assim, é sempre aquela figura negra, aquela acadêmica negra, que tem que ser toda certinha, tem que ser toda engomadinha, entendeu? Ela tem que ser a repórter, ela tem que ser a que vai falar corretamente. Então, isso tudo pesava muito para mim,
né? Então, eu era sempre a duvidosa. Ah, não, a Bia não vai se formar. A Bia chegou nesse ponto. Então, era sempre aquela questão duvidosa. Mas eu descobri que eu tinha outras mulheres negras em que eu podia me inspirar, que eu podia aprender com elas, que eu poderia criar outras formas de existência, né? De existência, eu acho que é isso. Outras formas de existir, de ser, sabe? E aí foi uma junção do útil ao agradável. Foi uma mistura muito saudável para mim, né? Porque foram muitas coisas. Aí a gente participou do projeto. Aí foi aquela minha entrega, né? Que a gente participou dos projetos das ocupações nas escolas aí do Paraná, que a gente fez aqueles projetos. E aí a minha paixão aumentou. Eu falei, pronto, é isso. Eu quero estar dentro das escolas, falando com os jovens e com os adolescentes, né? Eu tinha descoberto ali, através das nossas ações do coletivo, estar na rua, conscientizando as pessoas, falando, sabe? E aí, quando eu vi uma adolescente negra, eu já ficava, meu Deus, vem aqui, não sei o quê. E aí eu me descobri isso. É lógico que esse processo, eu sempre falo, esse processo, ele além de ser, lógico que do meu processo interno, ele foi individual por um tempo, mas ele também foi coletivo, porque eu precisei de muitas outras mulheres para ser o que eu sou hoje, né? Para arcar com as coisas que eu falo, para arcar com as responsabilidades que eu me comprometi hoje. Então, isso eu não tenho como desconsiderar da minha vida, sabe? Eu fingi que não. Agora mudei de cidade, isso nunca aconteceu na minha vida, ou eu nunca fiz isso, ou eu nunca participei daquilo, né? Aí rolou, né? Algumas propostas aí, né? Ah, Bia, principalmente quando eu tava aí. Ah, Bia, você precisa entrar pro PSOL. Ah, Bia, você precisa se filiar a tal partido, né? Aquelas tentações partidárias que a gente sempre tem, mas eu falei, não, vou me centrar, vou focar em uma coisa primeiro. E é isso. Hoje voltamos para o ninho. A gente estava falando muito disso, né? Que a gente é esse ninho, assim mesmo, né? Que o movimento, na verdade, o movimento é isso, né? A palavra já diz, né? Ele precisa ser um movimento, né? Ele precisa estar em movimento, né? E às vezes tem várias compas, né? Que já passaram por aqui, várias companheiras de luta mesmo que já foram no coletivo, né, acabaram tendo que se afastar, enfim, por vários motivos, depois retorna, né, ou dá um tempo, porque, né, às vezes a vida, né, às vezes não permite que a gente faça tudo que a gente gostaria de fazer, né, então se afasta e volta, né, e o movimento é isso mesmo, né. O importante é a gente não perder essa característica de ser ninho, né? De ser um lugar para onde as pessoas querem voltar. Você falando de você ver a adolescente negra, né? Mas essa questão da identidade, né? Eu não, e vendo você falar dessa questão, dessa sua caminhada mesmo, né? Eu acho que toda essa nossa característica de luta, enfim, tanto feminista quanto principalmente antirracista, né? Eu digo principalmente porque não tem, né? A gente considera que não tem feminismo se não for antirracista, né? Se for outra coisa, é um movimento de empoderamento individual e para a gente o feminismo é coletivo, né? É claro que vendo você falando da sua descoberta, enfim, né, da sua caminhada toda, né?
é claro que as questões pessoais da gente caminham juntas, né? É, não tem como separar, né, a nossa história de vida e a nossa história de militância, enfim, isso é muito presente, assim, eu acho que a maioria das feministas se descobre enquanto pessoa mesmo, né, seja por passar por situações, né, ruins, seja por ter alguém próximo que passou, né, mas a luta, ela é coletiva, né. É tão importante ouvir você falando, né, da questão de como é difícil ser negra no Sul, né, que tem aquela questão de, no Sul tem poucos negros, né, mas aí a gente tem que se perguntar onde eles estão, né, será a gente acha que são poucos porque eles não estão nos lugares que a gente frequenta, né, por que a gente acha isso, né? Enfim, são tantos fatores, né, envolvidos. Bia, e assim, nossa, já faz tudo isso que você foi embora de Guarapuava, né? É, passa tão rápido e assim, você tem sido tão presente assim para a gente aqui no coletivo, mesmo nesse período que você está longe fisicamente, né? Você continua colaborando com as nossas ações aí, né? Mesmo de longe. E então a gente até se assusta quando fala, faz 4, 5 anos que eu já estou aqui, né? 4 anos, enfim. É que nessas idas e vindas, né? E assim, você já tinha algum projeto? O que mudou? Você agora tem outros projetos? Eu sei que você está trabalhando. Como que está isso? Você tem algum sonho assim que você quer compartilhar? Alguma coisa que você acha importante você colocar para gente? Ah, sim. Então, realmente, muita coisa mudou. Eu acho que teve uma vez só que eu consegui ir para Guarapuava, mas eu acho que eu nem fiquei nem um mês. Eu fiquei 15 dias. E eu acho que isso vai fazer uns 2, 3 anos também. Mas foi num processo muito louco também. Então, só queria retomar um pouquinho uma coisa que você falou antes de responder, que essa construção coletiva, principalmente quando você falou, né, no Sul não tem negros, ou onde estão os negros? Comigo, eu comecei a ter essa afirmação política, né, de me colocar como uma jovem negra no mundo, nos lugares em que eu frequentava, começou através de uma mulher branca, que foi a Aline Kozlinski, né, que hoje a gente já não conversa tanto assim. A gente fazia jornalismo juntas na universidade. Ela teve um dia que ela pegou e falou assim para mim: Bia, você não se acha negra, não? Eu fiquei olhando assim pra cara dela. Porque eu achei até meio ofensivo na época, né? Porque eu não tinha a consciência, a consciência racial, a consciência política. As leituras que eu tenho hoje eu não teria 4, 6 anos atrás. E aí eu fiquei olhando assim pra ela, tipo assim, não, tudo bem, se eu me olhar no espelho, eu sei que eu não sou branca, né? Mas assim, eu não tinha respondido. Eu falei, tá, cara, eu sei. Aí ela falou, então, Bia, você sabe sobre cotas raciais? Eu falei, não, eu não preciso de cotas, eu tenho a minha própria inteligência. Eu tenho a minha própria inteligência, eu não preciso de cotas para passar em nada na vida. Aí ela foi me conscientizando, foi me dando materiais de leitura, foi me dando referências. Então, eu gosto muito de falar que esse meu processo também, ele foi encabeçado por uma mulher branca, mas por mulheres negras, por jovens negras. A Lara Santos, que tivemos nossos problemas pessoais, mas ela foi
das pessoas mais fundamentais, que me puxou a orelha, que me fez entender muitas coisas. A Luana Ribeiro, que hoje eu converso aberta com ela ainda no Instagram, a gente troca muita ideia. Então, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Independente do rumo que as nossas vidas tenham tomado, eu nunca vou poder me desvencilhar disso, né? Porque eu também fui constituída porque eu aprendi com elas, né? E aí, voltando para a questão que você me fez, e sim, eu ainda tenho muitos sonhos, assim, não sei se eu vou estar viva até lá para concretizar todos, né? Mas a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Então, acabei vindo para o Rio, e aí um dos meus objetivos era, tá, eu vou sair de Guarapuava, mas um dos motivos era a minha família, né? Eu queria me sentir mais pertencente ao estado do Rio de Janeiro, né? Eu saí daqui muito pequena, mas não conhecia nada daqui. O estado do Rio, para mim, era um lugar que eu só vinha de passagem ou vinha passear. Então, eu falei, não, eu vou colocar esse desafio aí. Quero conhecer o estado do Rio, quero andar de trem, quero ir para lá sozinha, quero andar na Central do Brasil sozinha. E aí, falei, não, além de eu ter minha família praticamente toda aqui, eu vim pela questão dos estudos também, né? Eu tenho como referência duas grandes universidades, que é a UF, que é uma das universidades que meu pai se formou, então eu tinha uma paixão enorme de um dia estudar na UF, e a UFRJ, que é uma referência nacional, né, de pós-graduação, e eu acabei colocando isso na minha cabeça. Eu falei, não, ninguém vai me tirar esse projeto. E aí fui aos pouquinhos, através aí desses algoritmos da internet, consegui passar numa especialização no município de São Gonçalo, pertinho de Niterói. Consegui passar na especialização, aí terminei as aulas, né, minha especialização em ensino de histórias e culturas afro-brasileiras africanas, que já era uma coisa que eu já vinha do grupo de pesquisa aí, né, do Paraná, já era sobre coisas que eu gostava de estudar, e aí eu acabei passando nessa especialização no Instituto Federal e terminei ano passado todas as disciplinas, com uma turma majoritariamente composta por alunos e alunas negras, né? Muito deles da área de educação, né? Estudei com duas psicólogas, muitos historiadores, geógrafos, assistentes sociais, advogada. Então, a maioria deles também de universidades aqui do Rio, também da UF, da UERJ. Então, eu acabei tendo muito contato com o mundo acadêmico daqui do Rio, né? Porque eu só tinha dimensão de UFPR, de Unicentro, de UniOeste, né? Então, eu acabei tendo essa realidade. E aí eu já conhecia, eu não sei como, aí meu Facebook foi crescendo, assim, algumas pessoas foram me adicionando. Aí daqui a pouco eu olhava assim, caramba, eu tenho essa pessoa no Face, e eu já admirava. E aí, porque o mundo acadêmico é assim, né? Tipo, você conversa com uma pessoa hoje, aí não sei o que acontece, que aí fala de um, fala de outro, aí depois se adiciona. E aí os próprios eventos também acadêmicos que eu participava, eventos online, e eu sempre tive muito apoio também, né? Então, com a especialização, criei uma rede, né? Uma rede de pessoas negras também aqui no Rio. Tem a Dandara Suburbana, a Carolina Rocha, que é candomblessista e ela faz doutorado na UERJ, se não me engano, em educação. É tipo uma mãe aqui para mim no Rio, ela que fala, Bia, faz isso, Bia, não faz isso.
Ela tem um projeto de escrita, oficina de escrita criativa, que é muito famoso aqui no Rio. Na verdade, é um projeto que engloba muitas mulheres negras e brancas e indígenas. E agora ela está trabalhando com tudo online, né? Devido às precauções da pandemia. Mas eu acabei criando essa rede. Fiz muitas amizades com professores aqui do Rio também. E fui fazendo processo seletivo de mestrado, acho que já estou no meu terceiro, quarto processo seletivo. Ano passado acabei passando no mestrado da UFRJ, né, de comunicação e cultura, mas aí meu projeto não foi aprovado, agora estou em processo de novo. Hoje eu já faço parte de um grupo de pesquisa da UFRJ. Ele é um grupo, na verdade, assim, ele é um laboratório do Laboratório de Comunicação Comunitária da UFRJ. Ele é coordenado pela professora Zilda Martins e pelo professor Muniz Sodré. E aí eu acabei fazendo muitos contatos, né? Porque o programa de pós-graduação de comunicação, ele tem um curso que ele auxilia as pessoas que querem estar nesse processo. E eu fui criar amizade com uma preta que já faz doutorado em comunicação. Ela falou, pô, Bia, você é muito bacana, participa desse grupo aí. Eu já estou no grupo, já abriu mais uma porta. Aí acabei conseguindo fazer uma disciplina na PUC Rio também. Foi uma experiência muito diferente, porque eu não moro no Rio, né, capital. Então eu moro no interior. Aí às vezes eu tinha que sair daqui da minha cidade umas 2, 3 horas antes para estar lá na PUC, na Gávea. Então foi um processo muito legal, que eu conheci a professora Eneida Leão, de letras, famosérrima, que é doutora em letras, é uma das vozes percussoras aí do movimento da década de 70, 80. Então, a professora Livi Solvik também, que eu sou fãzaça dela, que pesquisa música popular brasileira e branquitude no Brasil. Então, assim, eu acabei procurando, acabei tendo escolhas, fiz escolhas, e eu tô feliz com essas escolhas que eu fiz, sabe? Porque eu acredito que de alguma forma eu possa vir retribuir, sabe, com a minha comunidade daqui a uns anos. É lógico que eu não me sinto totalmente pronta para isso. Tem até algumas meninas até de Guarapuava que falam ainda comigo, caramba, Bia, você falou isso tudo aquilo para mim, e hoje eu tô assim, hoje eu me encontro assim. Mas eu não tenho muita dimensão disso, sabe? Aquela coisa, você só solta e depois você vê o resultado, né? Então assim, eu ainda não tenho muita dimensão, sabe, do quanto isso é importante. Às vezes bate a insegurança, falei, não vou falar isso, não. Que a gente sempre precisa tomar cuidado com o outro, né? O quanto isso afeta o outro. E isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Às vezes a minha realidade de vida não condiz com a sua realidade de vida. Então, a gente precisa tomar cuidado com a forma que a gente vai se comunicar com o outro. E hoje é muito interessante, até falei para uns amigos meus de trabalho, porque eu também não estou trabalhando no jornalismo, mas já fiz muitos trabalhos dentro da área não remunerados. Até falei pro motoboy do meu trabalho, eu falei, cara, ok, sabe, eu tenho um diploma, eu tenho todo esse conhecimento, mas hoje eu não me coloco como jornalista, eu me coloco como comunicadora, como uma agente política. Eu não me vejo, sabe? Talvez pode ser que daqui uns 15, uns 10, 5 anos eu me veja assim, mas eu me vejo muito maior do que só uma nomenclatura de profissão, sabe? Eu falei até para quem que eu falei hoje? Falei para uma amiga ontem, psicóloga, eu falei, olha, a gente pode ser tanta coisa nessa vida, por que ser só uma coisa só? Não tem graça. Nossa, muito
Legal isso mesmo. E você com certeza não é uma coisa só. Nunca será. Ô, Bia, e assim, em relação à pandemia, assim, a gente sabe, a gente, assim, queria também enfatizar nesse nosso projeto, é, a gente sabe que as maiores atingidas, quando tem alguma situação de crise, né, seja em qualquer contexto, as primeiras a serem atingidas e as, vamos dizer assim, as mais atingidas são as mulheres negras, né? São os pobres, as mulheres e a população negra. Para você, assim, mudou alguma coisa nos seus projetos depois da pandemia? Você teve que alterar algum? Você teve que... Como é que está sendo a rotina mesmo, né, da sua vida? O que mudou? Sim. Então, esse processo aí de pandemia, eu até comentei assim, que louco, né? Porque no começo do ano a gente estava vivendo uma vida normal, né? Sem máscara, a gente estudava, circulava pelos lugares, tendo uma vida livre, leve e solta, e do nada a gente tem que começar a usar máscara e passar em álcool em gel ou não sei o quê. Então, acredito que isso foi um, um soco no estômago, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas, para muitas famílias, né? Que perderam aí também a sua renda, perderam o emprego. E, obviamente, a população negra foi a que mais sofreu. Já sofria antes da pandemia, agora está sofrendo o dobro, o triplo, com essa situação, com essa crise pandêmica que a gente está vivendo, né? Muitas famílias tiveram que se reinventar nessa pandemia, e para mim foi uma loucura, porque eu posso dividir a Bia primeiro semestre, minha vida primeiro semestre e minha vida segundo semestre. No primeiro semestre eu tive alguns problemas pessoais também, de autoestima, de não me sentir mais pertencente desse mundo, ou de não ter mais esperança em nada, sabe? Pronto, a gente já está com esse governo aí que já prejudica a gente em um monte de coisa, já tira o nosso direito de ir e vir, o direito de viver, né? E querendo ou não, a gente não pode esquecer que o nosso querido presidente defende uma governança militarista, uma governança genocida. Então, já é muito difícil sobreviver sendo um corpo negro no mundo, né? Como diz a Loede Luna. Nós somos um corpo negro no mundo, nós somos um corpo negro no Brasil, né? Que a cada 23 minutos mata um jovem negro. Então, assim, ou se a gente não morre de fome, a gente morre de depressão, né? Então, é muito complicado dizer isso, mas eu prefiro falar isso do que florear as coisas, né? Eu acho que a gente não está no momento de florear as coisas, eu acho que a gente está no momento de falar sobre a realidade que a gente está, né? Então, no primeiro semestre, eu acabei, para não surtar geral, eu acabei focando nos meus estudos, né? Estava desempregada. E aí eu falei, não, cara, eu vou procurar ocupar minha mente. Aí no primeiro semestre consegui uma bolsa para fazer um curso sobre medicina chinesa. Falei, quer saber? Vou fazer isso. Vai me ajudar, vou parar de comer porcaria, parar de comer besteira. Aí consegui uma bolsa com uma médica. Ela mora em São Paulo, mas ela é gaúcha. Inclusive, o projeto dela é muito interessante. Ela abre bolsa para mulheres negras, mulheres indígenas. E aí ela fala sobre medicina chinesa, sobre autoestima, autonomia, a busca e autonomia das mulheres, alimentação saudável. Então, aí tive todo um contato com como me alimentar melhor na pandemia.
estudei sobre isso, né? Fiquei uma semana e meia em aula com ela e com outras mulheres de São Paulo também. Aí, com isso tudo, eu comecei a fazer exercício em casa, né? Exercício aeróbicos. Já estava com um projeto aí de emagrecer, consegui. Mantia isso, essa era a minha rotina no primeiro semestre. Aí depois comecei a estudar sobre ginecologia natural também na internet. Participei do podcast da Jade Alcântara Lobo, que hoje faz doutorado na UFSC, que é uma antropóloga, Rodando a Baiana, e aí falamos sobre amor preto, né? Falamos sobre várias coisas, assim, bem legal. E aí fui participando, assistindo aulas online, me enfiando num curso ali, num curso aqui. E foi isso, sabe? O meu primeiro semestre da pandemia. E aí, tentando dar uma procrastinada na monografia, né? Dei uma procrastinada, falei, não, eu vou ter 2021 inteiro para fazer, né? Vou dar uma procrastinada. Aí tinha uns livros aqui em casa, comecei a ler, né? Os livros que a gente compra assim, finge que coloca lá na estante, acho que o livro vai ler sozinho, aí peguei. Fui lendo os livros, menina, fui colocando a leitura tudo em dia. Aí as coisas foram melhorando, entre aspas, né? Aí eu falei, quer saber, não aguento mais ficar em casa, vou soltar uns currículos aí, uma hora vão me contratar. Fui aqui na minha cidade mesmo, deixei um currículo, tipo assim, a loja estava em obra, eu falei, oi, tá precisando de gente aí para trabalhar? Aí foi bem doido. Aí eu falei, deixei meu currículo lá, aí numa semana me chamaram, e é isso. Hoje eu tenho, como falam, dupla, tripla jornada, né? Trabalho de dia, estudo de madrugada e de manhã o que sobrar eu vejo que eu faço. Dou uma respirada, escuto a música, entendeu? E é isso, eu tô com um projeto de voltar pra música também, que eu sou apaixonada por música. Voltar a tocar. Você sabe que você foi minha professora de teclado. Agora eu vou começar a bateria, hein? Ah, que legal, Bia! Eu que ensinei a clave de sol. Teclado foi só derrota. Boba. Mas a clave de sol se aprendeu, agora você vai usar na bateria. Essa era péssima, horrorosa. Mas é importante. Não, é importante. É muito jóia. E aí agora você tá nessa loucura aí, dessa rotina. Isso. Ainda fingindo que não tá nada acontecendo, que eu não preciso escrever uma monografia, entendeu? Uma hora eu vou ligar. Você vai ter, após até o ano até o final do ano que vem, é isso? Isso, não, até julho. Mas dá tempo. Ih! Dá tempo de procrastinar, né? Dá tempo. Bia, eu vou abrir os comentários, pode ser? Pode ser. Para se o pessoal quiser te perguntar alguma coisa. Show. Pode ser. Sei que tem várias pessoas aqui querendo falar com você, com saudades. A Thali! A Thali. Então, aí a gente vai. Espero que não piore a conexão, né? Que foi bem legal até aqui. Eu tô ficando quase sem bateria, mas peraí. A gente já. Não, vai, que eu acho que. Peraí. Gente, vou deixar aberto então os comentários, se vocês quiserem perguntar. A Bia tá com um probleminha
na conexão, mas espero que daqui a pouquinho normalize. Ai, caiu. Vou tentar chamar ela de novo aqui. Estamos aguardando. Oi, voltou? E voltou. Olá, Rafa. Ai, oi, Rafa! Acho que tá todo mundo com saudade de você. Ai, meu Deus! Ai, é muito bom receber assim as Quem tá nossas aqui? queridas. Eu não consigo ver. Ai, a Sandra, eu também não consigo. Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, querem mandar para a Bia. Então, eu acho que o nosso. Da outra live. A Nani, minha transista maravilhosa. Ai, olha a Sandra! Peraí. Ó, rolou uma pergunta aqui, mas eu não tô conseguindo ler. Peraí. Ó, Ah, a tá. Sandra, adoro muito a Bia, me ajudou no processo de transição. Quem falou Ah, isso? oi? Quem falou isso? Eu não. A Sandra Regina, maravilhosa. Ai, Sandra. Sandra, Sandra, olha, o oi? tempo que a gente teve de se aproximar, eu fui embora, poxa. Ó, Aqui a Rafa mandou uma pergunta. Você quer que eu leia? Tá é, ruim para você ler? não, eu tô Ó, conseguindo ver aqui. Bia, você falou, tananã. Ah, tá. isso. Tá, eu vou responder da Rafa primeiro. Rafa, sim, eu recebi partido eu recebi, perdão, eu recebi proposta do PSTU, né? Na época, tava com muita vontade mesmo de participar do PSTU e do PSOL e do PT, através da Rede de Mulheres Negras de Curitiba. Na verdade, eu quase me filiei a RM, né? RMPR. Mas aí, como eu tinha planos de voltar para o Rio, eu falei, não, eu vou me filiar a uma coisa que eu nem vou conseguir me fazer presente, né? E aí a gente sabe que quando você se filia a um partido político ou alguma ONG, você tem que cumprir com os estabelecidos do estatuto. E aí eu não consegui, né? Qual partido que você acha que abarca melhor as propostas? Então, eu sou meia descabeçada, mas assim, apesar de que eu acho que a esquerda, eu acho não achar não é certeza. Eu acredito, a minha imagem está aqui. Eu acredito que a esquerda, o movimento de esquerda no Brasil está se separando, né? Vários partidos de esquerda estão muito fragmentados. Então, assim, eu me identifico mais com... Tá me ouvindo? Tá bem Me baixinho, mas dá identifico para. mais com... É a minha bateria. Eu me Ah, identifico melhorou. mais com um posicionamento político centro-esquerda, né? Até porque eu já uso aquela famosa frase da Sueli, entre direita e esquerda eu continuo sendo preta, então, tipo assim, a nossa emancipação, ela tem que, antes de tudo, ser econômica e política, entendeu? Mas eu vejo alguns partidos, sim, tomando um pouco à frente, que é o PSOL, que eu me identifico bastante, apesar de que o PSOL, eu tenho as minhas grandes críticas do PSOL desde 2015, mas assim, essas minhas críticas são baseadas em vivências do partido que eu tive aí no Sul, que era aquela coisa assim,
ah, beleza, vamos falar de periferia, vamos falar de movimento negro, vamos falar de população negra, mas assim, na hora de chegar nas comunidades, conversar com a galera, fazer algum tipo de ação, isso na prática não rolava. Pode ser que o PSOL ele funcione de outra forma em São Paulo, pode ser que o PSOL funcione diferente aqui no Rio, né? Com Marielle, agora com Mônica Benício, com Mônica Cunha, que eu conheço muito bem, que é da Comissão de Direitos Humanos e do Movimento de Moleques aqui, de mães que perderam seus filhos para o Estado. Então, assim, o PSOL, com o movimento Juntas também, agora com a coletiva de mulheres negras, ele, com esses mandatos coletivos agora também, tem as meninas pretas por Salvador também que se elegeram. Então, assim, o PSOL é um partido que eu me identifico bastante, mas eu tenho ainda as minhas críticas, sabe? Quem é Tembia por aromaterapia? A Tembiapô é a Sandra. Ela é do coletivo, ela lá é da ONG Outro Olhar, que trabalha com movimento, com as comunidades indígenas. A Sandra é maravilhosa. Oi, Flávia. Oi, Bia. Eu falei que não era louca de perder. Arrasou! É a Léo! É a Léo! Ai, Léo, é só você. Em Pisa, Maneca, ela teve que entrar com o Insta da tropa. Da tropa do grupo escoteiro. É essa a nossa vida, meu bem. Importante é você ter Valéria. A Rafa, a gente no coletivo fica pensando em entrar às vezes, né, Flávia? Então, a Rafa tá falando. A gente fica pensando, porque principalmente agora que passa nessa questão aí das eleições municipais, a gente sabe que partido político é difícil de ter uma como é que eu vou dizer? Não existe um partido perfeito, né? Assim, enfim. Mas acho que um pouco a gente também vê como o partido como uma obrigação, e na verdade o que eu estou tentando abrir um pouco assim, o pensamento agora é que o partido tem que ser um movimento de formação, né? Antes de tudo, assim. Porque se a gente não... infelizmente, assim, a gente pode ter as nossas convicções. Galinha, galinha. Ai, galinha. Olha só. E aí... Não caia, Bia, pelo amor. Mas aí a questão dos partidos que a Rafa comentou é que a gente faz um movimento, o nosso movimento é apartidário no coletivo, né? No coletivo feminista, a gente se considera apartidário, não apolítico. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta, assim, de repente, sobre isso, assim, porque a gente se intitula como apartidário, a gente não está ligado a nenhum partido, né? No entanto, a gente é político, sim, é um movimento político. E a gente fica pensando, né, de entrar para um partido, enfim, sempre ronda aquela questão de que a gente precisa aumentar esse debate, a gente precisa ampliar esse debate mesmo, né, porque às vezes a gente fica ali na nossa bolinha, né, no nosso mundinho, e como ampliar isso, né? Mas claro que as críticas a gente precisa olhar, né, de uma forma bem crítica, assim, né? Para cada um deles, enfim. O PSOL a gente simpatiza bastante, assim, que nem a Bia comentou, a gente também acho que é um dos partidos que mais atende as nossas pautas, assim, né? E uma coisa também é a conjuntura municipal, né? Outra coisa é a conjuntura do Estado e nacional, né? Então, a gente considera... Aí eu queria
Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta aqui, que eu acho que eu passei alguma coisa. Ah, Evelyn! Oi, Evelyn! Vocês são incríveis. É... Rafa, Sueli, maravilhosa. Nossa, Sueli Carneiro, meu senhor. É, né? Demais. Nossa, gente. Só um pouquinho que... Sandra, é porque eu não tenho Insta meu, aí uso do trabalho. A Sandra Regina. Bia também deu dicas sobre coletivo Crestos, enfim, muitas dicas de mulheres negras. Esse... Ótimo, né? Para a gente ir se identificando, para ir se afirmando mesmo, né? Etienne, oi, boa noite. Bia, eu só queria, gente, se tiverem mais alguma pergunta, enfim, podem ir mandando. Eu só queria falar, quando a gente falou que a gente é um movimento político, né? Que a gente não é ligado a partidos, mas a gente é um movimento político, né? O que que você acha daquele discurso de não me envolvo com Meu Deus! igual, não vai Maravilhoso! mudar nada. Ai, Lia, Travou, amiga. Não consigo. travou? É, o que você falou. Ah, tá. Tá ouvindo agora? Tô. Então, a gente comentou que a gente, no coletivo, né, a gente não é ligado a partido político, né, mas a gente é um movimento político, né. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, assim, porque às vezes a gente fala, isso é um movimento político, aí já acha que é de partido, já tem aquele negócio, também tem aquele discurso que, se você quiser comentar um pouquinho sobre não me envolvo com política porque todo político, ninguém presta e não vai mudar nada e eu não me envolvo. Eu não preciso de, né? Eu sou inatingível. Eu não me influencia, vamos dizer assim. O que, que você acha desse tipo de discurso dos movimentos sociais serem movimentos políticos, enfim? Sim. Então, tá me ouvindo? Sim, tá bom. Uhum. Tá? Então, se eu apagar do nada é porque a minha bateria acabou. Então, assim, eu acho que a gente precisa criar caixinhas, né? A gente precisa entender que a gente, na nossa sociedade, existem várias formas de se fazer política, né? E de falar e de movimentos sociais, né? E aí, aqui eu estou pontuando mais a questão do movimento negro, por exemplo. A gente tem movimento negro unificado, a gente tem movimento negro, a gente tem movimento panafricanista também, que eu, assim, ao meu ver, não deixa de ser movimento negro também. A gente tem feminismos, né? Feminismo negro, feminismo intersex, feminismo trans, né? Vários tipos aí de feminismo, feminismo liberal, né? Então, assim, eu acho que não existe isso de falar, é político. Você falou alguma coisa, você já está tendo um posicionamento político, sabe? É a mesma coisa do jornalismo, que você chega lá na graduação e fala, você tem que ser imparcial. Não, gente. Todo texto é político, toda fala é política, entendeu? Isso aí já vem da filosofia no ato de se comunicar entre as pessoas. Então, assim, é lógico que, às vezes, o apoio dos partidos políticos, principalmente os de esquerdas, no movimento social, é importante sim, entendeu? Porque uma coisa puxa a outra, sabe? Eu acho que, principalmente, uma coisa que eu reparei aí, que era uma insegurança da gente enquanto coletivo, de, não somos
não somos políticas, não misturamos com partido. Mas dentro do coletivo a gente tinha a Aline, que era do PSTU, nós tínhamos Bianca Lovato, que até hoje é do PSOL, nós tínhamos várias outras mulheres que tinham a sua filiação partidária, mas isso não foi um empecilho para que a gente continuasse a mobilização em prol do feminismo, em prol da violência contra as mulheres, em prol da voz de mulheres negras. Então, eu acho que uma coisa junta a outra, né? É lógico que tudo vem para agregar, né? E eu acabei perdendo o fio da meada da outra pergunta. Não, era isso mesmo. E sobre os movimentos sociais e sobre esse discurso isento. Né? Eu me lembrei da... Tá ouvindo? Sim, pode falar. Eu me lembrei de quando estava... Acredito, esse ano, acho que é o último ano, quando estava sendo construído o plano de políticas públicas para as mulheres aí em Guarapuava. Se não me engano, foi 2017, acho que o plano era de 2015 a 2020. 2016, eu acho que foi. 2016 a 2020, entendeu? Aí a gente chegava lá, fomos divididos em vários grupos, aí colocaram mulheres idosas, direitos humanos, aí colocaram direitos humanos num bloco só, tipo mulheres negras, aí assim, faltou mulheres indígenas, cadê as mulheres indígenas aí das aldeias, que tem aí as mulheres quilombolas. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente saber separar o que é movimento social, que também não deixa de ser um movimento político, entendeu? Não que necessariamente exista uma construção significativa dos partidos, até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas sim, o movimento social é um movimento político, entendeu? Senão, não... Por exemplo, isso começou lá com Abdias do Nascimento, quando ele resolveu se candidatar o primeiro vereador negro da cidade aqui do Rio de Janeiro, com a campanha Vote em Preto, não vote em branco, vote em preto. Então, isso é um posicionamento político, entendeu? Quando ele escreveu quilombismo. Então, assim, eu acredito sim, cara, que os partidos políticos, eles auxiliam, mas ao mesmo tempo atrapalham. E isso também vai da forma com que os movimentos sociais dão abertura para os partidos. Tá certo. Nessa pegada. É bem importante, assim, a gente refletir, né, sobre essas coisas. E como você falou, né, é difícil, né, a gente escutar um discurso e ver esse discurso na prática, né, ver essas pessoas que praticam todo esse discurso, né, que é falado. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Bia, você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você... A Rafa, perfeito, Bia, maravilhoso te ouvir. Lindo. Ai, Rafa, que saudade. Joia. Bia, você quer falar mais alguma coisa? Quer falar sobre a questão do... Oi? Eu estou à disposição de vocês. Não sei se mais alguém quer perguntar, comentar alguma coisa. Eu queria te perguntar rapidinho, acho que você já está cansado, mas para a gente ir encaminhando para o final, mas eu queria te perguntar se você pode falar um pouquinho sobre a questão da secundarização da luta antirracista, que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? E da própria cooptação dessas pautas, assim, do como você quiser colocar isso, assim.
Secundarização, como assim? Eu não entendi. Que a luta antirracista acaba, dentro dos movimentos, né, acaba sempre ficando em segundo plano, né? Acaba sempre, que nem você falou do plano de políticas para mulheres, né? Ah, tem um eixo que é de direitos humanos. E aí, nos direitos humanos, vai entrar toda essa galera aí, né? Como se não precisasse assim, de políticas específicas, né? Claro que a gente entende todo um contexto municipal, enfim, até de estratégia para que o plano seja aprovado, né, na Câmara que a gente tem aqui em Guarapuava, né? Mas o que você acha desse tipo dessa secundarização mesmo, que é colocar a luta antirracista, né, sempre em segundo, sempre vinculado a alguma outra pauta. Certo. Então, nossa, como é que eu vou responder isso sem ser muito longa? Que... Deixa eu pensar aqui. Cara, eu acho que assim, a gente tem que pensar que o nosso país é comandado, tem um histórico colonial, certo? Esse histórico colonial e patriarcal. O que isso quer dizer? Que é comandado por homens, majoritariamente brancos, que têm o poder de ter uma estrutura política e econômica em favor de pessoas brancas, né? Então, isso vem do histórico do nosso país mesmo, né? Do lugar onde as pessoas negras foram submetidas. Pensando na base da pirâmide social, as mulheres negras estão na base, né? Na base da ralé da ralé. Então, assim, dentro do movimento feminista, né? Desde lá quando a gente conhece a primeira onda, a segunda onda, para vir a terceira onda, que aí começou a se debater a questão racial, né? Para além da questão de gênero, muitas mulheres negras no Brasil foram sendo politizadas, né? O exemplo que nós temos do Brasil foi a Beatriz Nascimento, ela começou aqui na UF, em Niterói, aí depois tivemos Lélia Gonzalez, né, que encabeçou aí uma das figuras mais centrais do feminismo negro no Brasil. Então, assim, quando a gente fala em luta de gênero, em luta de mulheres, só se vê aquele famoso feminismo branco, né? Não, porque o feminismo, ele dá conta de todas as mulheres. E não, ele não dá conta da pauta das mulheres negras, né? São as mulheres negras que mais morrem, sejam por violência sexual, seja por doenças, né? Maternidade também, violência obstétrica, são as que mais estão sujeitas a trabalhos, como eu posso dizer, trabalhos precários mesmo, empregadas domésticas, fazendo dupla, tripla jornada, entendeu? Então, qual é o espaço que as mulheres negras têm no nosso país, né? E aí entra toda a questão de políticas públicas, né? Eu acho que dá para a gente entrar nesse assunto. Quais são as políticas que dão, que auxiliam as mulheres negras a se desenvolver economicamente, até autonomia, né? O que é reservado para a mulher negra hoje em dia, né? E aí a gente fala da importância das cotas, né? Porque a gente tem uma desigualdade social da população negra no Brasil. A gente hoje se você está numa empresa, por exemplo, vamos pensar num Itaú da vida, né? Não, nós temos políticas de ações afirmativas. Aí você entra no banco,
tem uma mulher negra trabalhando. Aí você entra no Santander, tem uma gerente negra. Não, a gente dá abertura para todo mundo, mas a gente coloca um. A gente não quer ver um, né? A gente está vendo hoje o avanço da política brasileira. Esse ano nós tivemos a concessão de mais tempo para candidaturas negras falarem na TV aberta. Quando que a gente ia pensar nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a ampliar o nosso conhecimento, a ouvir mais as mulheres negras, sabe? Independente se ela esteja na academia, se ela é uma empregada doméstica, se ela é mãe, se ela é cozinheira, se ela... Independente do cargo, as pessoas precisam ouvir mais o que as mulheres negras têm a dizer, né? E aí, eu não estou querendo colocar mulheres negras como subalternizadas, porque isso já é feito, né? Isso já está sobredito, marcado nas nossas vidas. Mas a gente tem formas de criar outras alternativas, né? E aí, isso que você falou sobre secundarizar é muito presente na escrita de Angela Davis, né? No livro Mulheres, Raça e Classe, quando isso num contexto norte-americano, né? Quando ela fala que algumas mulheres brancas, naquele contexto, usaram das mulheres negras para terem o uso do direito ao voto, né? Então, assim, eu sou um pouco cabreira ainda. Confesso que, como eu falei para você, Flávia, eu ainda estou estudando muito, tendo muito cuidado, porque a gente também precisa tomar cuidado com a branquitude brasileira. E as pessoas não estão tendo o cuidado devido em estudar a branquitude no nosso país, que também é composta por pessoas brancas que são de classe média, que não têm esse tipo de conhecimento, que não têm acesso a esse tipo de informação, sabe? Em compensação, eu fico pensando e eu dou muita importância a políticas públicas, políticas de equidade, políticas de promoção social, sabe? Tudo começa pela educação, pela saúde, pela oportunidade, pela ressocialização de mulheres negras encarceradas, por oportunidades de trabalho, por acessibilidade nas faculdades, sabe? Por programas sociais, sim, de cotas raciais que possibilitam a gente a ter uma profissão, a gente dizer assim, chegar no final e falar, não, eu posso ser uma advogada, eu posso ser uma engenheira, eu posso ser o que eu quiser, sabe? E a mulher negra, ela hoje, a caminhos de formiguinha, ela está tendo alternativas de melhorar a sua vida econômica, sabe? E eu defendo muito isso, sabe? A mulher negra, ela precisa, antes de tudo, ser emancipada economicamente, porque só assim a gente consegue chegar em alguns espaços, sabe? É através da educação, é através de um emprego, sabe? É através do reconhecimento. E isso é muito importante dentro dos movimentos feministas, que mulheres brancas possam ser mais sensíveis e mais participativas em ouvir as mulheres negras. Eu reforço isso, sabe? Não acredito em sororidade humana não é comigo, não adianta vir com essa onda pra cima de mim. Comigo é no processo de dororidade, igual Vilma Piedade fala, a vida de mulheres negras é permeada por dor, é permeada por um processo de solidão, entendeu? Não estamos sozinhas, não estamos, mas a nossa vida não precisa ser assim. Então, assim, eu acredito na dororidade, sabe? E é lógico que quando a gente chega junto, quando a gente tem mulheres que somam junto, que estão dispostas a abrir o coração, a abrir
conhecimento para as questões raciais que permeiam mulheres negras lésbicas, mulheres negras bissexuais, mulheres negras transexuais, aí fica melhor a coisa. Mas quando não há esse tipo de abertura, só quando existe o uso da pauta do feminismo para se dizer, eu sou empoderada, eu agora sou política, eu sou do movimento social, para usufruir disso, aí já não é comigo, sabe? Aí eu já não gosto nem de dialogar, sabe? Porque esse tipo de atitude, esse tipo de postura, eu acho que eu acredito que em nada agrega, sabe? A luta contra a violência contra as mulheres, a luta, a pauta de mulheres negras, né? Que a gente tem a a Associação de Movimento de Mulheres Negras Brasileiras. Então, eu acho que esse tipo de postura em nada agrega, sabe? Sobre essa... Só para finalizar mesmo, para concluir o que eu tinha falado, é que eu peço, imploro encarecidamente que mulheres brancas sejam mais sensíveis à pauta das mulheres negras, que procurem se instrumentalizar sobre as demandas das mulheres negras, os índices, sabe? Eu não estou falando aqui baboseira, eu não estou falando nada sem fundamento, sabe? A gente tem muitos materiais na internet, em PDF, se você colocar lá no grupo, no Google, mapa da violência contra as mulheres, mapa de mortalidade brasileira, está tudo documentado, sabe? Tem muitas pesquisas, tem muitas teses sobre isso. Até quero uma coisa que eu queria deixar também, caso alguém queira, se interesse por alguma coisa que eu falei aqui, algum tipo de leitura, eu posso enviar por e-mail, tem alguns materiais também, sabe? Algumas leituras. Caso alguém queira trocar alguma ideia, pode me chamar aqui no Instagram ou no WhatsApp também, meu número está aí com vocês. Caso alguém se interesse, por favor, converse comigo, converse com mulheres negras, mesmo que você encontre alguma pessoa que não tenha, talvez não vá ter o tipo de conhecimento que eu tenho, perdão, mas são pessoas que, se você parar e perguntar bom dia, como é que você se sente com relação a isso? O que você acha disso, sabe? Isso já é muito importante, sabe? Pessoas negras precisam falar e serem ouvidas. E isso falta muito dentro dos movimentos sociais, sabe? Falta muito. Então, principalmente quando a gente fala de um movimento que é composto por mulheres brancas, mulheres negras, né? Igual o nosso coletivo, que tivemos mulheres trans, mulheres negras. Assim como nós, mulheres negras, devemos escutar as mulheres indígenas também, que a gente não escuta elas. Então, e a gente também muitas das vezes a gente não procura ler sobre os nossos povos originários. Então, eu imploro que mulheres brancas possam se abrir para as questões sobre as relações raciais no nosso país. Não sei se a minha voz está rouca, porque aqui no Rio está chovendo muito. Para que vocês busquem sempre materiais, busquem conversar. Agora, em momento de pandemia, está tendo tantos cursos, tantas aulas, tantas opções de se estudar, sabe? A gente também precisa sair da nossa zona de conforto, levar conhecimento para as pessoas que não têm acesso à internet, sentar numa praça, levar, sei lá, aí no sul é chimarrão, né? Já me desacostumei, gente. Não bebo mais chimarrão. Agora aqui é só Guaravita, hein? É só Guaravita e coisa gelada. Então, assim... Guarani? Guaravita, Guaracraque e água. Olha! Ó, quem E veio te ver aqui. Oi, é o bem? É o bem. Ele ainda tá vivo. Meu Deus. Eu ainda não matei ele. Ele tá muito gordo.
Jesus! Tá enorme. Olha a Bia lá, dá oi. Ó, já se apareceu. Pronto. Maravilhoso! Desculpa, Bia. Ai. Não, amei! Gente, quem mais? Felicidade. Cadê a Rafa? Cadê todo mundo? Então, e aí, Bia, é importantíssimo isso, né? Da gente buscar, da gente tanto buscar as leituras, tanto ouvindo as pessoas, né? Isso Sim. é importantíssimo, né? Valorizar a vivência de cada um, cada uma, né? Sim, Principalmente. é porque a gente só está acostumada a dar ouvido para as pessoas que têm um certo tipo de titulação ou que ocupam um espaço político ou que já é famosa, né? Mas não, você pode conversar com a tiazinha que está sentada dentro do busão com você, que você vai aprender com ela do mesmo jeito, sabe? Você pode Exatamente. Você pode sentar com um caigangue que está lá no terminal da fonte vendendo um balaio que ele vai, se você se abrir, abrir seu coração, abrir sua mente, você vai aprender muita coisa em uma tarde, sabe? É lógico que não dá para Sim, fazer isso em pandemia. Mas assim, começa daí, sabe? exatamente. É ter essa sensibilidade, né? É estar aberto, né, para isso. Ai, obrigada, Bia. Gente, estou muito feliz mesmo. Acho que a gente tem que encerrar, mas eu quero agradecer novamente e reafirmar nossa admiração e nossa gratidão a você, né, por estar sempre aí presente no nosso processo de formação, né, do coletivo e, enfim, além de ser uma amiga querida, né, é uma pessoa que a gente considera demais. Tá bom? Ai, que bom. Deixa eu perguntar, vai ficar gravado? Vai, aham, vou deixar, a gente vai deixar gravado no feed. Ah, tá, que bom então. Daí eu te marco lá tudo certinho. Tá bom. Gente, eu não sei quem tá aqui ainda, mas eu queria ver quem tá aqui ainda. Ai, tem. Ai, eu não consigo ver. Só se o povo mandar um oi ali. Gente, manda um oi aí. A Silvia mandou um pouco. É porque aqui não aparece, só aparece que tem 7 pessoas, não aparece quem é. Ah, Pena que não fica gravado os comentários, hum, tá bom. mas fica gravado, sim. Tá bom? Tá bom. Flávio, eu agradeço de verdade por ter tido a paciência, por entender a minha correria. Ai, a Pi! Ah, meu Deus! Ah, Silvia! Aí o povo A responde. Eli! Pri! A Oh, Rafa, Tori! oh Ai. meninada. Rafa, oh. Maravilhosa! Gente, obrigada por ter aguentado aí até o final. Me convidem para ir mais vezes, porque isso me ajuda também a me entender, para ver se não estou falando muita besteira. Às vezes eu solto umas, ó. Imagina, a gente vai marcar, vai ter muito Valéria! Valéria, Thali, Sandra, Gente, obrigada, gente, por estar até agora, vai ficar gravado. Bia, vamos conversando aí sempre, vamos, né? Vai vamos. ter muito assunto, como diz uma amiga minha, né? Vai, Pauta não falta, né? vai, porque até lá eu vou trazer coisa legal pra gente conversar, Ah, muito massa, vai ser ótimo. tá bom? Boa sorte aí em tudo, que seus projetos sejam aí cheio de coisa boa, muita energia boa aí para vocês, tá? Para os Muito seus projetos, obrigada, gente. certo? Eu Tá bom? espero que eu tenha contribuído. Estou muito feliz de participar, tá bom? E eu desejo Ah, obrigada. que vocês só cresçam. Não abandonem o coletivo, não abandonem a luta, que estamos aí desde 2016. Estou muito orgulhosa por ter feito parte dessa história e por ter contribuído de alguma forma, tá bom? E Ah, é ótimo. se o universo permitir, se os orixás permitirem,
Logo estarei aí. Vou para Guarapuava, da Close. Deixa eu só... Aí eles ficam presencial. Ai, a Mari. Oi, Mari. Eu lembro muito pouco de você, mas eu lembro, tá bom? Ei, Mari. Você fazia uns desenhos assim lá na Unicentro, eu lembro. Ainda eu falei, Mari, você nunca vai me desenhar, não? Eu lembro. Ó, fica a dica aí, Mari. Fica a dica, Mari. Ai, obrigada, viu, Bia? Olha, faço sim, meu Deus. Olha só. Ai, Bia, obrigada, viu? Um beijão enorme. E fique bem, né? Que todo mundo passe aí por essa pandemia. A meta é ficar vivo, hein? Todo mundo tá vivo, Sim. tá tudo certo. Vamos ficar viva que tem muita luta ainda com a gente. É isso aí. Ai, meu Deus, peraí, o Breno! Maravilhoso. Gente, o Breno é meu amigo. É tipo assim, meu paizão do trabalho. Fala, Breno, amanhã eu vou estar na farmácia, hein, te enchendo o saco. Ai, Bia! Beijo, linda! Beijo, gente! Salva a live, gente! Vou salvar. Vai ficar salvado, Mari. Salvado, nem sei se tá. Enfim. Tá bom. Tá bom, mãe. Beijo. Beijo. Beijão. Tchau, gente.